Mateus 5. Mateus capítulo 5. Leremos até o versículo 12. E eu quero trabalhar aqui com você a maior das bem-aventuranças. Glória a Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E amém. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. As bem-aventuranças são parte fundamental do ensino do cristianismo. Elas estão muito mais relacionadas ao caráter do homem interior do que ao exterior. Isso porque, preste atenção nisso, Deus está atento às motivações do comportamento e não ao comportamento em si. Vou traduzir para você aqui, ou falar em outras palavras. A motivação tem um peso muito maior diante de Deus do que o comportamento em si. Quando eu erro, por exemplo, qual que é a minha motivação por detrás do erro? Eu errei porque eu sou falho, eu errei porque eu estou fazendo questão de errar. Isso porque o exterior, ele pode ser maquiado, mas o interior não. Tem uma palavra que ela foi traduzida para o nosso idioma como hipócrita. Essa palavra ela deriva lá do grego, que era utilizado nos teatros antigos. E quando a pessoa ia fazer uma peça e apresentar uma peça teatral, para que a plateia não soubesse quem era o artista, usava-se então uma máscara. E isso dava-se o nome de hipócrita. Ou seja, alguém que está passando-se por um papel que de fato ele não é. Aí para nós aqui, nós recebemos as raízes dessa palavra exatamente com a ideia de quando você fala que alguém é hipócrita, você está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa fingida, que ela não está sendo verdadeira, que ela está teatralizando, né? As bem-aventuranças revelam a extraordinária satisfação e bênção que aqueles que as colocarem em prática desfrutarão. Bem-aventurado quando vos injuriarem, quando mentirem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados, se fizer isso, se negar aquilo, quando acontecer aquilo outro. Ou seja, muitas das situações de dificuldade que as bem-aventuranças propõem, vêm carregadas de uma recompensa extraordinária.
Essa é uma marca tão importante no reino de Deus, que a expressão bem-aventurados é dita cerca de 50 vezes no Novo Testamento. Mas eu quero falar aqui da maior de todas as bem-aventuranças. No Salmo 1, versículos 1 e 2, o salmista inicia aqui na palavra de abertura desse importante livro da Bíblia: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo aqui descreve um homem que trilha o caminho justo. Logo, ele é um homem justo. Tem o caráter e a condição de um homem devoto, de um homem totalmente de fé, entregue ao Senhor. E que ele, então, por estar entregue ao Senhor, pela sua devoção, ele desfruta das bênçãos divinas. O salmista começou dizendo que esse é um homem justo. Esse homem é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado tem o sentido de: ó, que felicidade! Ó, quão feliz é esse homem! É esse homem que não anda no conselho dos ímpios. É esse homem que segue os planos de Deus e foge da influência do mal. Como é bem-aventurado esse homem justo! Bem-aventurado é o homem justo. Nesse texto a expressão, como eu disse, é ó que felicidade. Em Provérbios, essa felicidade quase sempre está associada à sabedoria, está associada a... O homem sábio terá discernimento daquilo que deve ou não fazer. Aliás, tem um texto, deixa eu lembrar ele aqui para vocês, vocês já leram ele muitas vezes, que o tolo calado, ele passa-se por sábio. Qual que é o problema? Quando alguém não é sábio, ele abre a boca, todo mundo vai perceber: ó, esse cidadão ou essa cidadã é tola. Olha a quantidade de bobagem que ela fala. Olha a quantidade de besteira que essa pessoa está falando. Ela não sabe o que está dizendo. Mas o tolo calado, ele passa-se por sábio. A sabedoria aqui está sempre associada a alguém que é feliz, ou alguém que é feliz associado à sabedoria. O homem sábio, ele terá discernimento. Isso para sua própria felicidade. Olha só, não precisa ninguém manifestar aqui. Só eu, deixa só eu aqui, ó. Quantos de nós já não enfrentamos situações de dificuldade na nossa vida porque nos faltou sabedoria para lidar com essas situações? Como a gente não soube lidar, a gente enfrentou uma dificuldade. Mas se a gente tivesse tido a sabedoria de falar acertadamente, no tom certo, na hora certa, do jeito certo, usando as palavras adequadas, a gente teria evitado muitos males. E eu acho que não foi só eu que enfrentou essa dificuldade em algum momento da nossa vida. É por isso que nós precisamos buscar sabedoria. Esse tal homem feliz medita constantemente e reflete sobre os ensinamentos divinos. Provérbios 16, 20. Quem atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor é feliz ou é bem-aventurado. Agora, meditação, gente, não é uma leitura ocasional. Não é uma leitura que você faz hoje e só mexe no ano que vem. Vou contar um negócio para vocês. Uma irmã na igreja um dia chegou na igreja pedindo oração, porque ela tinha perdido os óculos. Ela disse: irmãos, ore, porque eu não tenho condição de fazer
outros óculos. Perdi o óculos. 3 meses depois ela disse: achei os óculos. Irmã, mas estava tão perdida desse jeito. Estava dentro da minha Bíblia. O que você entendeu aí? 3 meses. Nem a Bíblia pegava. Essa meditação não é uma leitura ocasional. Não é a leitura de quando você está enfrentando alguma dificuldade na Bíblia e você começa a lançar a sorte. Eu não sei, acho que tem hoje ainda as caixinhas de promessa. Um tempo atrás o pessoal gostava muito disso, né? Caixinha de promessa, chega lá, mas só tem versículo bom, viu, gente? Só tem versículo tranquilo. O nome já fala, caixinha de promessa. Não tem uma palavra de correção, de exortação. Só coisa boa. Sabe, só versículo bom. Não é que na Bíblia tem versículo ruim, mas é só aquilo que vai mexer com o nosso ego, não é? A meditação, gente, não é isso que é feito ocasionalmente. É uma leitura constante com reflexão. O contraste apresentado é forte. Em vez de alegrar-se com os perversos, o justo desfruta profundamente de uma comunhão com Deus. É fato que o Senhor proporciona felicidade àquele que rejeita o mal e tem prazer nele. Nesse sentido, até a alegria mencionada aqui no texto do Salmo 1 é dada como recompensa àquele que afasta dos ímpios e tem na palavra do Senhor o seu maior prazer. O salmista ainda declara que Salmo 112, versículo 1, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado é aquele que anda em retidão. Bem-aventurado é o homem reto. Isso é novamente uma afirmação de que bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor e andam na sua lei. Bem-aventurados também são aqueles que resistem às tentações. Tiago 1:12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Bem-aventurado é aquele que suporta com paciência a provação e a tentação. Essa versão que eu citei aqui, eu acho que é a NVT. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Aqui tem um sentido de tentação. Quando você continua lendo os versos seguintes, Tiago deixou claro, ao dizer, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quem é tentado? Cada um. Isso significa que o problema não é só meu. O problema não é só seu. É um problema de cada um. Olhe para mim aqui, querido. Ninguém está livre da tentação. Todos nós temos fraquezas para alguma área da nossa vida. Se não é para uma área, é para outra. Geralmente, quando alguém fala em fraqueza, uma das primeiras coisas que vem à mente das pessoas está relacionada a questões sexuais, mas não é só isso que é tentação. Tem tentação de tudo quanto é jeito. Você já viu que tem gente que mente por prazer? Ele é um mentiroso, quanto mais. Já viu que tem gente que tem um outro problema que vai ser tratado com questões da psicologia, dependendo até um nível mais avançado, um acompanhamento pastoral. Você já viu que tem gente que tem problema com compra compulsória? É uma tentação. Certo? O problema não é comprar, gente. O problema é pagar depois. Esse que é o problema. E aí? Existem tentações aqui de todos os níveis. Né? Isaías tinha um problema, falava besteira demais. Hoje no almoço eu estava conversando com o pessoal lá em casa dizendo isso. Isaías tinha a boca impura, linguagem do texto. E ele disse que o anjo do Senhor apanhou a brasa diante do altar de Deus e botou na língua dele.
né? Para ele parar de falar bobagem. Então tem tentação de tudo quanto é jeito. É nessa área que você tem fraqueza, é que vai vir a tentação, meu filho. Na área que você tem mais dificuldade, é que vai vir a tentação. Deixa eu te dar uma notícia aqui. Não se assuste não. Satanás te conhece melhor do que você imagina. Ele sabe todos os seus pontos fracos. E é exatamente nessa área sua de fraqueza, de vulnerabilidade, que as tentações vão vir. É extremamente importante você ficar firme. Bem-aventurado é aquele que resiste à tentação. Bem-aventurado aquele que é justo. Sobre o justo virá também a tentação. Bem-aventurado é aquele que resiste. O diabo tentou Jesus em um momento de extrema carência e necessidade física. Olha o que diz o texto de Mateus 4, 2 e 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Espera aí, 40 dias e 40 noites sem comer? Qual que era a área de fraqueza de Jesus naquele momento? Fome. O que ele mais precisava era de comida. Mas qual que era o problema aqui? O problema aqui não era transformar pedras ou aquele deserto inteiro em pão, transformar o mundo inteiro em pão e comer pão para tudo quanto é lado. O problema aqui era seguir a orientação maligna. Mande! Primeiro que o diabo colocou dúvidas. Se tu és o Filho de Deus. Não é? E aí ele diz: transforme. Depois de tanto tempo sem comer, o corpo de Jesus precisava de alimento. E o inimigo veio, a primeira bandeja que ele ofereceu para Jesus foi: siga a minha orientação aqui, ó, transforma essas pedras em pães. Não se iluda. A psicologia diz que a negação de forma incisiva já caracteriza uma fraqueza. Explicando. Quando uma pessoa começa a falar demais numa coisa, ela sempre está falando aquilo. Principalmente batendo contra. A pessoa está negando. Há uma dificuldade daquela pessoa exatamente naquela área. A maneira dela se mostrar publicamente de que ela é forte é exatamente falando que não gosta daquilo, que não aprova isso, que detesta aquilo outro, mas é a fraqueza interna dela. Quantos estão entendendo? Diz amém. A vitória de Jesus sobre a tentação é também a nossa vitória. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração e com a palavra e por andar no Espírito. Todos os que estão em Cristo podem sim também vencer as tentações. Bem-aventurado é o justo, bem-aventurado é aquele que resiste às tentações. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá que tentações maiores do que vocês possam vir. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus mostrará uma saída para que vocês possam resistir. É o que disse o apóstolo Paulo. Bem-aventurado é aquele que resiste à tentação. A expectativa de Deus, irmãos, é que possamos resistir e não desfalecer. Fica firme, meu filho. Segura a onda. Sabe? Segura a onda. Fica firme. Resista. Tem coisa que, assim, é muito óbvia. Fica firme. Contudo, apesar mesmo que a expectativa de Deus é que possamos resistir, pode ser que em algum momento nós falharemos. Mas João disse, 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos,
escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Bem-aventurado o justo. Bem-aventurado que resiste à tentação. Mas se por um acaso não resistir à tentação, bem-aventurado é aquele que é perdoado. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que é perdoado. A palavra usada nesse texto e traduzida por transgressão tem aqui o sentido de maldade pessoal, rebelião, ato de traição contra o soberano. E isso significa dizer que quem transgrediu passou dos limites, se rebelou contra Deus. O Salmo 32 faz parte de um grupo de salmos conhecidos como salmos penitenciais, de penitência. Salmos, fala forte, irmão, salmos penitenciais. Que aí, gente? Vai. 1, 2, 3. Pronto. Dorme não. Qual que é o propósito desses salmos? Levar as pessoas à confissão. Olhe para mim. Levar as pessoas à penitência. Seu propósito é incentivar o povo de Deus a confessar os seus pecados. Como no Salmo 1, esse começa, o Salmo 32, com a palavra bem-aventurado, na qual o salmista expressa que é uma alegria aquele que tem o seu pecado, a sua transgressão perdoada. Em outras palavras, ele está dizendo que a confissão é uma virtude, e ele exalta isso, é uma virtude na vida do fiel, e ele fez isso. Esse Salmo 32 é um dos salmos de Davi, e esse episódio aqui, tanto do Salmo 32 quanto do Salmo 51, está no mesmo contexto da confissão de pecados, daquela enrolança toda que Davi arrumou quando ele caiu em pecados com Batseba e mandou assassinar o marido dela e depois ficou com aquilo tudo escondido. E agora, quando ele resolve colocar isso para fora, ele escreveu esse salmo dizendo: olha, bem-aventurado é aquele que não esconde a sua transgressão. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado é o justo. Bem-aventurado é aquele que vence as tentações. Mas se não vencer, bem-aventurado é aquele que é perdoado. Bem-aventurado é aquele. Para sermos perdoados se faz necessário admitirmos os nossos pecados. Sem isso, não há perdão, gente. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer assim: olha, eu não preciso desse negócio de igreja, não preciso desse negócio de Jesus, que faz associação de uma coisa com a outra. Não, eu sou tão bonzinho. Já viu isso? Não roubo, não mato. E vai dando aquela lista de coisas horrorosas. Mas eu não preciso disso. Isso significa que essa pessoa, mesmo que ela não fale literalmente, com essa expressão de que ela não precisa, ela está dizendo: olha, eu não reconheço a minha transgressão, eu não reconheço o meu pecado. Paulo disse na sua carta aos Romanos que todos pecaram e fomos banidos, expulsos da presença de Deus. Não é um problema só meu, não é um problema só seu. Como reconhecer o benefício do perdão de uma dívida se eu não reconheço que sou devedor? Como alguém vai pagar uma dívida para mim se eu digo: eu não estou devendo? Se eu admito que eu estou em dívida, essa pessoa vai pagar a dívida por mim.
Nas palavras de Jesus, Marcos 2,17, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, gente, para usufruir daquilo que Jesus disponibilizou para nós, que é o perdão, como o texto diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, eu preciso admitir que eu tenho transgressão. Eu preciso admitir que eu sou um transgressor. O perdão é uma dádiva divina, uma expressão do amor incondicional de Deus por nós. A maior e a mais clara demonstração do amor de Deus foi a morte de Jesus por nós na cruz. Meus irmãos, nós tínhamos uma dívida impagável. Não tínhamos como pagar. Então Jesus assumiu o nosso lugar. Ele pagou toda a dívida. Ele assumiu dizendo: olha, a dívida dessa gente é minha. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre os seus ombros. Isaías diz mais: pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Bem-aventurado é o justo. Bem-aventurado é aquele que resiste à tentação. Mas bem-aventurado é aquele que é perdoado se em algum momento não conseguir resistir à tentação. Mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos, Deus está pronto a nos perdoar. Eu tenho uma notícia para te dar aqui, meu filho. Erga suas mãos assim como quem recebe. Deus está pronto a nos perdoar. Ele apaga os nossos pecados e nos permite começar de novo. Que bênção incrível é essa? Isso é ser bem-aventurado. Essa é a maior de todas as bem-aventuranças, ser perdoado por aquele que nos amou primeiro. Diz amém. O Salmo 32, versículo 2 ainda diz: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico, ele disse que esse termo aqui de o Senhor não atribui iniquidade é um termo contábil, é um termo da área da contabilidade. Isso significa que colocar na conta ou acrescentar ao registro. Então, quando confessamos os nossos pecados, Deus cancela a dívida que foi colocada na nossa conta. Deus cancela o registro que foi feito no nosso nome. Isso significa dizer que Deus cancela a dívida e remove essas dívidas e não contam elas mais. Pois Jesus, o nosso substituto, pagou elas na cruz do Calvário. O que pode produzir em nós, senhoras e senhores, maior alegria do que o perdão de Deus? As bênçãos que nós recebemos, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida financeira, elas são dignas de nota, são dignas de agradecimento, mas não há bênção maior do que o perdão dos nossos pecados. Essa deve ser a maior alegria. Que felicidade pode ser comparada àquela do homem que outrora prisioneiro da culpa e esmagado pela mão de Deus, agora sente-se perdoado e restaurado por Deus. Não há bem-aventurança maior do que essa. Fique de pé comigo, por favor. Escute aqui, meu filho. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, Paulo disse um negócio extraordinário.
Paulo disse o seguinte: Jesus, quando foi à cruz, ele pegou a cédula de dívida, a promissória de dívida, o boleto da dívida que havia contra nós, cravou esse boleto, essa promissória de dívida, esse tratado de dívida, lá na cruz do Calvário, envergonhando os principados e potestades. Sabe o que é isso? Quando nós pecamos, Satanás chega diante de Deus e nos faz acusação. Olha lá fulano de tal, olha lá Beltrano. Só que, o que Jesus fez? Ele pegou essa dívida, esse tratado de dívida, pregou ela na cruz do Calvário, e disse a última palavra, a última frase, antes de morrer. Ele disse: está consumado. Aleluia. Vou repetir para você entender melhor. Ele pegou essa dívida que havia contra nós, cravou ela na cruz do Calvário e disse: está consumado. Em outras palavras, a dívida está paga. O João, a Maria, o José, o Pedro, o Antônio não deve mais nada. A dívida está paga. E diz o texto, que eu acho aqui mais chique nesse negócio. Diz o texto que quando Jesus entregou a sua vida à morte, o véu do templo se rasgou, de baixo para cima ou de cima para baixo? O véu se rasgou de cima para baixo. E isso aqui tem um significado. O véu não se rasgou de baixo para cima. O véu se rasgou de cima para baixo. Isso significa dizer... O que é o véu? Deixa eu te explicar aqui rapidinho. Nós vamos participar da ceia. O templo era dividido em 3 partes. A presença de Deus era representada naquilo que era o projeto do templo. O pecado nos tirou da presença de Deus. Existia no templo o pátio, fala comigo o pátio. Existia o santo lugar, fala santo lugar. Fala comigo agora e o santo dos santos. O povão só ficava lá no pátio, onde o sacerdote recebia as ofertas de sacrifícios e outras ofertas. O sacerdote entrava no santo lugar. O povão não podia entrar no santo lugar. Lá no santo dos santos, que era o lugar onde ficava a arca, que era o lugar da representação da presença de Deus, apenas o sumo sacerdote, apenas uma classe especial de sacerdotes podia entrar. E esse lugar era separado por um véu. Ninguém podia adentrar. Havia todo um ritual para que pudessem entrar. Isso significava, irmãos, que ninguém podia entrar na presença de Deus, a não ser por intermédio daquilo que uma classe sacerdotal especial fizesse. Mas o texto diz que quando Jesus, lá na cruz, afirmou: está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo para mim e para você: pode vir para o santo dos santos. Pode vir para a minha presença, meu filho. Você não vai ficar longe. Eu não quero você longe, eu te quero perto. Venha para a minha presença. O véu se rasgando de cima a baixo, de alto a baixo, significa dizer que a provisão disso veio de cima e não de baixo. Estava vindo do céu e não da terra. Bem-aventurado é aquele que é justo. Bem-aventurado é aquele que vence a tentação. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado. O Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. O Senhor está dizendo para pessoas que estão aqui me ouvindo agora: não aceite Satanás te acusar daquilo que o Senhor já te perdoou.
Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que você está livre. Você está livre em Cristo Jesus. Você está livre em Cristo Jesus. As algemas foram quebradas, os grilhões foram despedaçados. Você está livre em Cristo Jesus. Livre.